O que acontece quando o herdeiro aparente visita o rei deposto? A visita de Tarcísio de Freitas a Jair Bolsonaro não foi uma simples cortesia política. Não foi um encontro de amigos ou um evento de confraternização. Foi a jogada de xadrez mais perigosa e potencialmente mais decisiva da direita brasileira em preparação para a corrida presidencial de 2026. Esta visita, realizada em um ambiente de máxima segurança, no local conhecido como Papudinha, um termo que já se incorporou ao léxico político para descrever o cenário de restrição onde o ex-presidente se encontra, não é apenas um sinal de lealdade. É um ato de cálculo político que carrega riscos imensos para o futuro de Tarcísio e, consequentemente, para a oposição. Vamos direto ao ponto. Tarcísio, o nome que hoje domina as pesquisas como a principal alternativa do campo conservador, precisava enfrentar o dilema central de sua carreira: como herdar o capital político e os milhões de votos de Bolsonaro, sem herdar o ônus judicial e a rejeição que acompanham o ex-presidente. O simples fato de a visita ter necessitado de autorização direta do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, já nos diz tudo sobre a gravidade da situação. Estamos falando de um encontro mediado pelo sistema de justiça, sob o olhar atento do Poder Judiciário. A política brasileira, como sempre, opera na intersecção entre o palanque e o tribunal. Mas há um detalhe crucial que transformou esta visita de uma simples notícia em um sinal de alerta para toda a classe política: o adiamento. Inicialmente o encontro estava previsto para a semana passada, mas foi adiado a pedido do próprio governador. Por que Tarcísio adiaria um encontro tão vital para a articulação da direita? Aqui a análise se divide em duas vertentes: a pragmática e a estratégica. A vertente pragmática sugere questões logísticas, talvez esperando um momento de menor turbulência política. Mas a vertente estratégica é muito mais interessante. Um adiamento neste contexto pode ser um sinal sutil de que Tarcísio está tentando calibrar o grau de proximidade. Ele sinaliza lealdade, sim, mas de uma forma que sugere controle sobre a própria agenda. Ele não corre desesperadamente para o encontro, ele o agenda no momento em que é mais conveniente para sua narrativa. Tarcísio precisa de Bolsonaro, mas precisa, acima de tudo, mostrar que é capaz de respirar sozinho. O que realmente estava em pauta por trás das portas fechadas vai muito além de amenidades ou relatórios sobre o governo de São Paulo. Estávamos falando, essencialmente, da definição do planos B, C e D para 2026. Bolsonaro, mesmo inelegível e em uma situação judicial delicada, ainda detém a chave para o voto raiz da direita. Seu endosso é a principal moeda de troca. Tarcísio precisa desse endosso para solidificar sua posição, especialmente contra potenciais rivais internos que buscam capitalizar o vácuo, como Romeu Zema, ou até mesmo os nomes do centro-direita. No entanto, o maior desafio de Tarcísio é justamente o que o faz um candidato viável: sua capacidade de dialogar com o centro moderado. Ele é o bolsonarista BSB, um nome com credenciais técnicas, que demonstra pragmatismo e que não carrega o mesmo histórico de conflito institucional que marcou o governo anterior. O que Bolsonaro demandou de Tarcísio neste encontro? A principal especulação é que Bolsonaro tentou garantir duas coisas: primeiro, a lealdade irrestrita em termos ideológicos, e segundo, a promessa de que Tarcísio manterá o alinhamento da máquina partidária e dos recursos em 2026, mesmo que Bolsonaro tente interferir na escolha de vices ou aliados de chapa. Tarcísio, por sua vez, provavelmente tentou negociar um endosso que vem acompanhado de uma certa distância tática. Ele precisa que Bolsonaro o libere para fazer a ponte com setores que hoje se opõem ao ex-presidente. A visita foi, portanto, um exercício de equilíbrio de poder. Tarcísio demonstra publicamente que não abandona o líder de seu movimento, mas precisa sair do encontro com a margem de manobra necessária para construir uma coalizão vitoriosa. A discussão sobre o vice foi certamente um dos pontos mais tensos. Bolsonaro tem preferência por nomes que representem o que ele chama de pureza ideológica. Tarcísio, mirando a vitória, buscará um vice que equilibre a chapa, provavelmente alguém do Nordeste ou uma figura feminina, que possa suavizar a imagem do projeto. Se Tarcísio aceitar um vice imposto pelo ex-presidente, ele pode ganhar o núcleo duro de votos, mas corre o risco de perder a chance de se apresentar como um candidato verdadeiramente nacional. O que esta visita significa para o futuro? Se Tarcísio conseguir sair desta negociação como líder incontestável da direita com o endosso de Bolsonaro, mas com a independência para traçar sua própria rota, a oposição entra em 2026 com um candidato extremamente forte. Mas se a visita for percebida como um ato de submissão, onde Tarcísio apenas recebeu ordens,
ele pode perder justamente aquilo que o torna atraente: a percepção de ser uma alternativa nova e tecnocrática. A política, meus amigos, não é sobre o que é dito na coletiva de imprensa, mas sim sobre o que é articulado nos silêncios e nos encontros de bastidores. E o silêncio que se seguiu à visita de Tarcísio à Papudinha é ensurdecedor. O xadrez de 2026 começou agora, e a primeira peça grande já foi movida. A pergunta que fica é: o plano B da direita é forte o suficiente para vencer? E o preço da lealdade, quem vai pagar? Continuem ligados.